Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à live do mês. Esta é uma programação da Associação Brasileira de Estudos do século XVIII, que vem tentando ampliar os horizontes da pesquisa sobre o século XVIII. Então, nós temos recebido filósofos, temos recebido médicos formados nas mais diferentes graduações, pessoas que estudam áreas específicas do direito, da ciência, da arte, tentando rever um pouco das nossas próprias raízes, né, das raízes que nos trouxeram a esse momento, revendo o século XVIII, o iluminismo e todo esse momento bastante conturbado que a humanidade viveu, atravessou e trouxe desdobramentos que ainda se inserem no nosso cotidiano. Eu gostaria de pedir desculpas pela ausência do professor Antônio Carlos. O professor Antônio Carlos é o atual presidente da ABES, ele é também professor da Universidade Federal de Sergipe, e ele sofreu um apagão. É um pouco contraditório a gente pensar que vai falar sobre o iluminismo, sobre as luzes, e a casa dele, infelizmente, sofreu este apagão. Então eu peço desculpas pela ausência dele, acontece, e vou tentar, durante essa hora que se apresenta, promover um pouco desse diálogo entre a arte e o iluminismo, concentradamente na pintura, nas artes plásticas, né? Mas fundamentalmente na pintura, para que a gente possa ter a oportunidade, então, de ver de maneira mais cuidadosa, né, como é que se estabeleceu esse diálogo. Eu também vou fazer uma brevíssima apresentação minha, né? Eu, como disse, sou professora, fui professora titular da Universidade Federal de Sergipe, né? Já me aposentei. Hoje eu trabalho como editora de arte e tecnologia da Associação Brasileira de Crítica de Arte e também tenho um papel de secretária na ABES, para dar uma força para a instituição. Como eu disse, eu acredito muito no que a ABES tem proporcionado em termos de consolidar algumas questões teóricas tão necessárias nos dias de hoje. E por isso eu sempre agradeço não só o professor Antônio Carlos, mas todos os colegas que eu venho conhecendo da ABES, que têm me proporcionado encontros muito ricos, discussões filosóficas interessantíssimas. É também importante destacar, né, que a ABES ela tem uma história relativamente curta, mas está tentando nesses anos de história, né, se consolidar realmente como uma referência nos estudos sobre o século XVIII e manter relações com outras associações internacionais. Já tivemos a professora Maria das Graças da USP como uma representante internacional, agora temos o professor Antônio Carlos também, e isso tudo vai trazendo um ambiente mais favorável aos pesquisadores brasileiros. Eu gostaria de pedir desculpas pelo improviso que eu vou apresentar para vocês, porque eu não posso falar sobre arte sem mostrar as imagens. Ou melhor, eu posso, mas eu não devo. A gente está num momento em que a imagem ela é acessível. Então eu encontrei uma forma um pouco improvisada de poder mostrar para vocês essas imagens, né, através aqui da live. Não tem uma forma como a gente faz numa transmissão do YouTube, no serviço de streaming. Então o que eu fiz? Eu vou improvisadamente projetar à frente de vocês a imagem do meu monitor, né? Então a gente tem aqui o monitor e eu vou passando para vocês as imagens que eu selecionei para a gente poder conversar
um pouquinho. Então, tentei fazer uma estrutura, imaginando que a gente tem diferentes públicos, né? Tentei fazer uma estrutura que contemplasse a relação entre a percepção e a compreensão do mundo e a produção artística, também a construção de sistemas de significação, né, de acordo com um determinado ideário, quais as iconologias ou as iconografias que decorrem de um determinado ideário, e também, né, fazer esse cruzamento entre esse diálogo, melhor dizendo, entre a arte e o iluminismo. O ideário iluminista, ele se materializou através de diferentes representações, representações iconográficas na arte, de forma mais ampla, né, com a pintura, com a música, com a literatura, né? Então a gente vai ver mais proximamente o caso da pintura. E esse material todo, eles se constituem em vestígios deixados pela cultura material que nos informam acerca de traços específicos do ethos social que escapa ao texto verbal. Então a gente vai fazer esse diálogo que é verbal e visual, né, para tentar mostrar um pouco de como esse ideário do iluminismo estava também dentro, né, da produção artística. E eu quero começar falando sobre um mito que é chamado do mito das caravelas invisíveis. Esse mito das caravelas invisíveis, ele diz o seguinte: quando o Capitão Cook chegou na Austrália em 1770, ou quando Colombo chegou às Américas em 1492, ou quando Fernão de Magalhães chegou à Terra do Fogo em 1520, os nativos que lá estavam não viram as caravelas. Esse mito ele foi citado recentemente numa CPI e foi atribuído a Otávio Paz, no seu livro Labirinto da Solidão. Mas essa história, esse mito das caravelas invisíveis é mais antigo. O mais provável é que ele tenha sido um relato do Joseph Banks, que era um botânico que estava nessa expedição junto com o Capitão Cook, né, lá na Austrália, em 1770, e ele ficou perplexo, né, quando ele percebeu que estava sendo ignorado pelos nativos. A caravela passava e ninguém se mexia para olhar para elas. A Endeavour, a caravela do Capitão Cook, pesava 300 toneladas e tinha 32 metros de comprimento, no mastro principal 28, ou seja, não era algo que não se pudesse notar. Entretanto, esse mito diz que não havia um conhecimento capaz de verificar a existência daquelas caravelas, por maiores que elas fossem. Isso quer dizer o seguinte: nós também não enxergamos muita coisa, que o nosso mapa mental também não permite que a gente veja. Não é nada sobrenatural, não tem a ver com isso, tem a ver justamente com a nossa dificuldade de compreensão daquilo que é realmente novo. Então, com isso a gente percebe como as caravelas, elas puderam passar despercebidas, talvez, só depois que um xamã as mencionou é que as pessoas naquele momento puderam ver de fato, né? Mas as imagens, elas são indispensáveis na composição de um mapa mental. Ou seja, a ciência precisa das imagens hoje mais do que nunca. Na década de 80, em 1985, um filósofo francês, Jean-François Lyotard, ele promoveu no Centre Georges Pompidou uma exposição chamada Les Immatériels, que seria justamente uma forma de mostrar aquilo que é invisível, aquilo que é imaterial.
Como é que se trabalha com a física quântica se a gente não consegue imaginar o que é o núcleo de um átomo? A partícula menor do que o núcleo de um átomo. O que é um meson-pi? O que é um quark? O que é uma partícula que, quando se divide, mesmo dividida, cada parte conserva a massa total? Como a gente pode pensar nisso? Então, houve uma curadoria bastante interessante e eles conseguiram reunir obras diferentes. Eu não posso trazer muitas, trouxe só uma, né, para a gente poder compreender, né, essa necessidade de materializar determinados conceitos. Por exemplo, o que seria a tortura morta? Nessa obra do Marcel Duchamp, um artista dadaísta, né, já no finzinho da arte moderna para a arte contemporânea, de 1959, que faz então esta representação daquilo que seria a tortura morta. As ciências precisam das imagens desesperadamente. Então a gente tem hoje a grande mudança se dá com as imagens do telescópio do James Webb, todo mundo desesperado para ver aquilo que a gente não enxerga e tentar melhor compreender o nosso universo, né? Na maioria das vezes, diga-se de passagem, a gente costuma achar que a arte é influenciada pelas mudanças da ciência, mas a arte, ela não é sujeito, ela também é agente. A arte, ela também faz com que a ciência avance da mesma forma que a ciência faz com que a arte avance de maneira igual, né? Então, a gente pensar assim, por exemplo, já que a gente está falando um pouco da ciência, se nós pensamos, olha, em 1687, Isaac Newton publicava o seu livro, né, Os Princípios, onde ele apresenta as leis do movimento. Entre elas, ele apresenta a lei da gravitação universal. Isso é algo inacreditável para aquele momento, né? Foi uma grande revolução e a gente tem ali um momento de ruptura com tudo o que acontecia. Mas naquele mesmo momento a gente tem também uma revolução na arte. Em 1665, o pintor holandês Johannes Vermeer, ele pinta a moça com o brinco de pérola. Então a gente poderia pensar assim, puxa vida, o que é a moça com o brinco de pérola? Que revolução tem nesse quadro? Né? Então, esse é um quadro bem paradigmático. Vejam, o Vermeer, não é à toa, ele é chamado de um mestre da luz. Então, quando a gente está falando de iluminismo, a gente está falando de luz, né? A luz, ela traz uma nova forma de olhar sobre as coisas, né? Então, a gente tem um tema que não é um tema típico, não é uma imagem da realeza. Alguns dizem que é a filha dele que ele representou, outros dizem que seria a amante dele, né? E ele traz ali essa possibilidade de olhar para coisas que não eram antes observadas, motivos para além dos motivos que normalmente eram representados nas telas daquele momento. A gente vê aqui nesse segundo conjunto, né, a gente vê o geógrafo, o astrônomo, temas, né, que fazem com que a gente pense na importância da ciência, de retratar aqueles que trabalhavam com a ciência. Então não temos a pintura sacra, de origem religiosa, transcendental, não temos cenas da mitologia greco-romana, não temos a pintura de paisagem. Ele inova e abre para a pintura um novo horizonte, né? O quadro do Vermeer é tão complexo, tem tantos detalhes, né, que ele foi, inclusive, estudado
do ponto de vista matemático. Ou seja, ela está indo ou vindo, é uma lei de movimento que ele trabalha. Como se estuda se ela está indo ou vindo? O brinco que ela tem, o brinco de pérola, está suspenso por um eixo. Então se faz um cálculo físico para se observar isso. Quer dizer, havia uma questão muito mais profunda nessa imagem. O azul que está ali é construído com um pigmento feito de lápis lazuli, né, que é uma pedra preciosa, caríssima, naquela época mais cara do que o ouro, e que era trazida do Afeganistão. As vestes dessa moça não são vestes comuns de uma moça holandesa daquela época. Eram vestes exóticas, provavelmente orientais. Então a gente tem nessa representação uma série de rupturas. A própria pérola, se a gente considerar o preço de uma pérola, seria muito difícil para o Vermeer ter uma pérola daquela para que a modelo posasse. Provavelmente usou um outro tipo de material, talvez vidro, ou seja, a própria pérola da modelo era fake, né? E isso tudo são comportamentos que fogem ao padrão da pintura naquele momento, né? Do mesmo jeito que Newton revolucionava a física, Vermeer ele revolucionava a pintura. Provavelmente Vermeer utilizou a câmara escura, né, que é um conceito conhecido desde a China, provavelmente 5 séculos antes de Cristo. Aristóteles menciona e foi retomada também em 588 a.C. por Antêmio de Trales, no século VI, portanto, né? E ele vivia justamente em Constantinopla, era um bizantino. Então tudo isso está ali naquele momento em que o Vermeer pintou a moça com o brinco de pérola, né? É interessante a gente perceber como havia uma mudança, essa mudança ela era iminente e ela ia se materializando simultaneamente nos mais diferentes campos, né, da produção humana, né? E aqui a gente está vendo como isso aconteceu na arte, né? Newton na física, Vermeer na pintura, por exemplo. Uma coisa que eu tenho de dizer antes da gente seguir, né, é que a Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, ou seja, da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, é também conhecida como a história do Ocidente. Então, a história que é a história que ficou gravada porque tem uma base escrita, né, mais sólida, mais contundente, é a história do Ocidente, né? O Oriente vai ficando distanciado. E nesse momento, nesse primeiro momento, a gente vai encontrar uma série de motivos que vão resultar em 2 movimentos artísticos principais. Um deles é o neoclássico e o outro é o romântico, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. E dentro desses movimentos, um realismo que é um pouco neoclássico, às vezes um realismo que é também romântico. Isso a gente percebe, essa mudança, a gente percebe observando essas obras de arte. Se a gente retroceder um pouco no tempo, se nós formos lá para o século XIV, essa obra do pintor italiano Giotto Bodoni, ela mostra uma mudança fundamental. 2 obras do mesmo ano, a Madonna Entronada de 1306 e a Fuga para o Egito, foi pintada em 1305 e 1306. O Giotto, ele deixa de representar o céu dourado e vai representar
o céu azul. Ele deixa o céu dourado divino, dogmático, para representar o céu azul, o céu que a gente vê, o céu da ciência. Né? E nenhum texto clássico, nem os textos religiosos, nos Vedas, no Alcorão, o céu é representado como sendo azul. Nem nos temas da Ilíada, da Odisseia, não há descrições de um céu azul. Essa foi uma ruptura que aconteceu na representação por volta do século XIV, aí marcadamente na obra do Giotto. Então, o céu da Idade Média é um céu dourado, o céu da Idade Moderna é um céu azul, é o céu da razão. Para organizar tudo isso, um pesquisador chamado Cesare Ripa, italiano, ele escreveu um livro chamado Iconologia, uma espécie de dicionário de imagens em que ele vai descrever as alegorias dos séculos 17 e 18. Ele pesquisa imagens da antiguidade, ele pesquisa os poemas de Homero, Horácio, Ovídio, Virgílio, também os escritos de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, e começa a criar uma relação entre a palavra e a imagem ligada àquela palavra. Por exemplo, a palavra amizade. O que é a palavra amizade? Ela pode ser representada por duas pessoas que se abraçam. Então ele vai, nas duas primeiras edições, há só texto verbal descrevendo. Posteriormente é que a gente vai ter o texto, né, visual, acompanhando as imagens, acompanhando essa iconologia. Então ali aparecem em ordem alfabética os conceitos mais importantes das figuras alegóricas, né, propondo pictorialização de cada conceito. Ele descreve os tipos de roupa, como a pessoa estava vestida, portanto, seus símbolos, as cores. Muitas vezes ele se apoiava em imagens da literatura também. Por exemplo, a palavra discórdia se liga à imagem de um homem amarrado em posição de luta, com um rosto inflamado, que segura sua espada como se fosse dar um golpe, seguindo um gato e um cão, como se estivessem querendo brigar. Para a gente ter uma ideia mais precisa, eu trouxe duas imagens. A imagem da ética, na iconologia dele, e a imagem da filosofia, né? Ambas representadas como mulheres, como una donna, como diz o Cesare Ripa, né? E ele vai então justificando o porquê da representação de cada um desses conceitos, né? Isso foi utilizado não só por pintores, escultores, mas também poetas, oradores, todos aqueles que queriam então uma forma de representar de maneira pictórica alguma alegoria. Um exemplo mais direto também, se a gente observar esta imagem, né, é a Maria Madalena, do espanhol Pedro de Mena, de 1664. Ela foi estudada pelo professor Brandão, ele fez um estudo tentando utilizar a iconologia do Ripa para poder entender as alegorias que estão nessa imagem. Mão direita no peito, que significa tanto amor a Deus quanto arrependimento dos pecados. Vestido reto, simples, sem adorno, atado por uma corda, a ideia de penitência. Mulher com rosto de aspecto grave, também a ideia de penitência. Olhar fixo no crucifixo, também penitência. Mão esquerda segurando um crucifixo, a ideia de obediência e também um sinal de fé cristã. Algumas dessas alegorias ainda ficam, ainda aparecem, muito embora tudo tenha mudado significativamente. Por exemplo, quando a gente olha duas obras
a crucificação, o corpo hipercúbico, perdão, tá escrito um L a mais ali no hipercúbico, do Salvador Dalí, a gente vê uma imagem da crucificação, e também quando a gente vê o cartaz, né, do Michael Jackson, do clássico do Michael Jackson, a gente vê também essa alusão à crucificação. Né? São imagens que nós olhamos e elas acionam determinados componentes, né, na nossa mente, estabelecem determinadas relações. A gente tem também aqui a imagem da Pietà. Temos a Pietà do Michelangelo, clássica, né? Mas temos também essa imagem do sofrimento, da perda, ali no interlúdio do Hitchcock. E temos também aqui tanto no Van Gogh quanto na Guernica de Picasso. Então nós temos uma alegoria representada de maneira cubista, de maneira expressionista, no cinema, enfim, mas que passam essa ideia de dor, de sofrimento, de perda, de tristeza, de maneira muito forte, de maneira muito violenta. Então, o Ripa, ele foi uma referência importante na antiguidade, né, e se tornou esse instrumento utilizado durante todo o século XVII e do século XVIII. O próprio Vermeer, quando pinta a alegoria da fé, ele faz uso da iconologia do Ripa, e vocês podem ver, tem ali a crucificação, tem a mão sobre o peito, tem outro crucifixo e vários outros detalhes que a gente não tem tempo suficiente para examinar por aqui. Mas isso significa que toda essa iconologia ela foi fundamental e perdurou durante os séculos 17 e 18 com muita força. Bem, com o iluminismo, a mudança no ideário é tão forte, tão dramática, que essa própria iconologia deixa de surtir o efeito que antes ela surtia. Por quê? Porque todo código alegórico era indissociável do antigo regime. E ele perdia, então, as suas antigas funções. Foi necessário fazer um novo tratado. Segundo o professor Jorge Colli, houve uma revolução iluminista da iconologia do Ripa. E aí o Hubert Gravelotte e o Nicolas Cochin, em 1791, editam uma outra iconologia chamada Iconologia por Figuras, ou Tratado Completo de Alegorias e Emblemas, que tenta fazer uma adaptação a esse novo ideário. Como? Por exemplo, a imagem da alegoria da liberdade deixa de ser uma só para adquirir mais uma alegoria. A primeira, a alegoria é a liberdade filosófica, que já existia e já havia sido descrita pelo Ripa. O barrete frígio, o cetro na mão direita, o gato nos pés. Lá no fundo, um sinal do pré-romantismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Os pássaros que vão de longe, o oceano infinito. E do outro lado, a gente tem, né, la liberté, que é a liberdade adquirida, a liberdade de partir, a liberdade de viajar, o domínio de si, né, o mundo sem fronteiras, sem privilégios, né, sempre fazendo alusão de que a vida, a ciência, tudo floresce no ambiente da liberdade. Bem, então nesse mesmo caldo cultural que fervia ali, né, nos séculos 17, séculos 18, a gente tem a obra de um pintor ímpar, né, que ele não cabe em nenhum movimento convencional, né, que é o Goya, o Francisco de Goya, espanhol, e ele abraça os princípios iluministas, ele acreditava na razão, na liberdade, como os caminhos a serem seguidos pela humanidade. O pintor demonstra sua adoração pela luz, confere a ela um tratamento único e espetacular. É pela luminosidade que o homem busca desvencilhar-se da escuridão. É a luz que faz com que se chegue ao racional. Então, o Goya coloca a luz como uma verdade.
que luta contra o seu oposto, que é a escuridão. É a luz que revela, como diz o professor Jorge Collor, é a luz que cria a verdade. Nessa tela, é uma gravura, podem ver como a luz, mesmo sendo em preto e branco, como a luz tem esse papel espetacular nos morcegos, nesses pássaros que se assemelham à coruja, no lince, na postura do escritor, né, com os braços cruzados. A gente percebe como ele quer ressaltar que a ignorância, a ociosidade, o desapego ao estudo, o desprezo à intelectualidade, o comodismo do pensamento, a hipocrisia, se deixar dominar por ideias inverídicas, tudo isso é um terreno fértil para ideias perigosas, para ideias que podem produzir monstro. Se a razão dorme, os monstros aparecem, né? Essa é a ideia, então, que o Goya tenta nos passar, né? Ele abraça os ideais iluministas, mas não com aquela técnica absolutamente neoclássica. Eu já vou passar para o neoclássico para a gente ver como era. Ele tem uma técnica ímpar, né, para representar, não só exclusivamente neoclássica, né? Alguns dizem que ele jamais rompeu com as técnicas do antigo regime, ou seja, com aquela iconologia, embora fosse um iluminista nas ideias. Esta obra, inclusive, teria sido inspirada no frontispício do tomo 2º da filosofia do Rousseau, né? Então esse mesmo motivo ele usa, vou voltar só para a gente ver um pouquinho, né, da inspiração que ele tem ali. A técnica dele muda. Quando a gente tem essa outra obra, que é Saturno Demorando um Filho, uma obra muito difícil, ele diz que essa obra representa a sociedade eliminando seus excluídos. Ele quer demonstrar que a prisão é uma máquina de triturar o humano, que a guerra é impossível, que a sociedade é cruel, que exclui e tritura as pessoas que não se encaixam por qualquer motivo que seja. Então esse é o Goya iluminista, o Goya que tenta mostrar como a razão é importante e na sua ausência o que se apresenta é a treva, é o caos. Esse período, então, do século XVIII conviveu com o Goya e conviveu com alguns outros artistas, alguns neoclássicos puros, outros neoclássicos em transição para o romantismo e outros românticos, né? Um dos mais importantes neoclássicos foi o pintor Jacques-Louis David. David era um revolucionário, ele era um iluminista, ele lutou, ele esteve dentro do movimento iluminista. E essa é uma tela em que ele mostra esses ideais, retoma os padrões da mitologia. A gente tem o juramento dos Horácios. Horácios, essa é a família dos Horácios, né? Tem os trigêmeos, os 3 soldados, o pai, que está ali com as espadas na mão, e atrás a família, a mãe e as irmãs com os filhos. Nessa tela, eles juram que lutarão por Roma, embora sua decisão vá trazer muito sofrimento para suas famílias, uma vez que as irmãs são ou serão casadas com membros da família inimiga, a família dos Curiáceos. Então essa pintura simboliza esse princípio de que o dever público, o Estado, ele se sobrepõe ao pessoal, à família, a lealdade à república, ela se materializa nessa obra. O David pintou também uma obra muito importante,
que foi a morte de Sócrates. Ali Platão está sentado, logo aqui à esquerda, com a cabeça baixa, os pergaminhos a seus pés. Sócrates, numa pose que faz referência a um outro quadro que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a Escola de Atenas, do Rafael. E ali ele estabelece um jogo de luz impressionante. Eu vou colocar aqui com a luz. Vejam, ele faz um Sócrates forte, atlético, com segurança, e ali a gente vê como se fosse uma projeção da cabeça de Platão, que foi quem narrou esse episódio, e ali ele representa com esse eixo de luz, né, a cabeça do Platão contando a história. Então é um quadro genial, é um quadro que está absolutamente ancorado às ideias do iluminismo, é um quadro inovador, né, e que ficou então como uma referência muito forte. O terceiro quadro que eu queria mostrar do Davi é um quadro, não precisamos nem dizer, né, A Morte de Mahat, em que ele faz ele queria que o Mahat ficasse na história, ele era amigo dele, ele o defendia. Ele foi assassinado, para quem está assistindo da filosofia, é óbvio, se tem alguém de alguma outra área, né? O Mahat foi assassinado na sua casa, e não foi dentro da banheira. Ele recebeu uma visita e ela o matou, esfaqueou na porta, a Charlotte Corday, e ele aí imortalizou Mahat nessa forma. É quase uma pietà, vocês podem ver, tem essa ideia do sofrimento, a cabeça tombada, o braço caído. A gente tem ali a representação. Temos os elementos que dão assim um grande impacto. Foi também o Davi quem organizou o enterro do Mahat, né? Foi uma comoção, e o Mahat era doente, ele sofria de uma doença que tinha problemas de pele, por isso ele ficava muito na banheira. Talvez Davi o tenha visto pela última vez na banheira, por isso o pintou. E o Davi funcionava como uma espécie de, abre aspas, publicitário, fecha aspas, do movimento iluminista. Ele criava essas situações para dar a verdadeira dimensão, segundo as suas opiniões, ao movimento iluminista. Então é uma tela muito importante, que por alguns momentos ela era exibida, depois guardavam. É também um tema contemporâneo aos acontecimentos, ele pintou ali no calor, né, dos acontecimentos, né? Pinta o Mahat como um mártir, como um herói. É uma peça de propaganda política, a gente não pode deixar de notar, né? E mostra também, de uma certa forma, os próprios conflitos inerentes ao movimento iluminista. O Davi era o pintor da corte, ele pintava para o Juramento dos Horácios, ele foi um quadro encomendado pelo rei, e depois ele votou pela morte do rei, né? E isso tudo mostra essa contradição de de sobreviver, né, por um lado, e de poder realizar os seus ideais. Para trazer isso um pouco para o Brasil, né, eu já vou caminhando um pouquinho aqui para fechar algumas questões. O Brasil teve um episódio que a gente pode considerar próximo, embora com um largo intervalo de tempo, né? O pintor paraibano Pedro Américo pintou Tiradentes esquartejado. É importantíssimo dizer que Pedro Américo era um monarquista, ele trabalhava para a corte, ele viajou para estudar sendo pago pela corte. E aí ele pintou essa tela, que seria uma série,
para colocar o horror em Confidência Mineira. Mas as coisas mudaram, houve a proclamação da República e a nossa República se ressentia da falta de um herói. Nem o Marechal Deodoro, nem o Benjamin Constant, nem o Floriano Peixoto haviam sido elegidos ao posto de herói. Então eles conseguem trocar, né, toda essa ideia, né, do Tiradentes como um inimigo que o Pedro Américo tinha pensado e passam a transformá-lo num herói. E essa tela foi muito importante para fazer com que as pessoas conseguissem ver nessa figura do Tiradentes um mártir, um herói da República, né, o que foi integrador. Né? Pedro Américo pintou a Independência ou Morte, né, um quadro que é uma alegoria, porque ele se vale de um motivo como naquelas iconologias antigas. Vejam, ele não era um iluminista, ele era um monarquista, e a gente vê aí ele usando uma dessas alegorias do antigo regime, tanto é que ele foi considerado um plágio. Ele foi considerado um plágio quando comparado a essa obra do Meissonier, que era um grande especialista em representar Napoleão. Então vejam como as coisas aconteceram. Aqui a gente tem uma imagem, um detalhe das duas, só para poder dar uma olhadinha. Vejam, no mesmo momento a gente tem um outro pintor muito forte, que é o Angers. Ele, de um lado a gente tem o Davi, como ele representa Napoleão, e do outro a gente tem esse lado mais subjetivo, mais romântico, mais introspecto, que o Angers faz. Né? Ele, embora tivesse essa vinculação com aquele ambiente iluminista, ele vai buscar um outro caminho, que é também um caminho de reação à violência da Revolução Francesa em Paris. Morreu muita gente, talvez mais de 40 mil guilhotinados, enfim. E aí eles vão buscar um escape, algo mais romântico, algo mais subjetivo, mais calmo. Aí a gente tem, naquela Paris em completo conflito, apresenta-se uma banhista. Val Pinson foi o primeiro comprador, o nome da tela seria Mulher Sentada, e ele vai seguindo esse caminho. Né? Então aí a gente tem as raízes do romantismo, que vai reagindo ao excesso de violência que a Revolução causou ali, naquele momento. Essa é a obra clássica, né, que eu mencionei, a Escola de Atenas, né, do Rafael Sanzio. Nós vemos bem no centro Sócrates com o mesmo dedo levantado, caminhando, além de outras figuras. A gente tem Platão, a gente tem matemáticos, filósofos ali, representando, né, toda aquela mudança que vinha acontecendo na Europa. O romantismo a gente vê aqui em outras obras, por exemplo no Caspar David Friedrich, que mostra essa introspecção, esse olhar de costas para o espectador, e, né, de uma das obras que já quase que inicia a arte moderna, o impressionismo, que é a obra do Turner, né, já partindo para essas formas mais rápidas, mais pinceladas, mais espaçadas, que dão essa ideia daquilo que seria depois chamado de um impressionismo. Bom, a grande obra ligada ao iluminismo, né, é justamente A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Essa obra, ela tem aí muita história. Nós temos uma obra polêmica, uma obra cheia de interpretações,
Mas o que a gente vê é a liberdade representada na forma de uma mulher, provavelmente inspirada no busto clássico da Afrodite, né? Ela tem ali, ela está num platô. O corpo da liberdade é um corpo vigoroso, como era o do próprio povo, que trabalhava muito, né? Ela se encontra numa posição superior ao restante das pessoas, e a gente pode perceber como esse quadro é montado numa estrutura piramidal, onde os olhos são jogados para a bandeira, né, para o símbolo máximo, né, que é a bandeira vermelha, branca e azul. Né, todos os detalhes, o vermelho, azul e branco na roupa de um dos rapazes que está ali no chão, os detalhes, enfim. A Notre Dame dá para ver ali à direita, no fundo, né, as barricadas de pedra que haviam sido construídas nas ruas de Paris. Então, todo esse arranjo se encontra dentro desse quadro, que é, portanto, né, um dos quadros que mostra o que significou a Revolução, né, e essa ideia da liberdade acima de todas as coisas, mais importante do que tudo. Não poderia deixar de dizer, né, já estou mesmo me encaminhando para o final, essa imagem dessa liberdade, chamada de Marianne, veio se tornar a nossa efígie da República. A efígie da República, que está aí nas nossas notas e nas nossas moedas. Um último detalhe, naquele frontispício do livro do Rousseau, na Filosofia, no seu tomo 2, a gente vê uma imagem interessante, que é uma imagem chamada como o olho da providência. Alguns acham que é o olho que tudo vê, o olho de Horus egípcios, enfim, mas poderia ser o olho da providência, que aparece na nota do dólar americano. E essa imagem muito forte, ela aparece também no Brasil, né? Ela teria sido recuperada em 1595 na ceia de Emaús, do Jacopo Pontor, mas se descobriu que ela foi inserida no século XVII. Então essa imagem passou a ser utilizada de novo no século XVII, naquele ambiente, né, de pré-iluminismo que ia surgindo. E depois ela vai aparecer nas telas de um brasileiro, do Mestre Ataíde. Mestre Ataíde, um pintor mineiro, nascido em Mariana, e que tem uma produção, a gente não tem nenhuma prova cabal de que ele era alguém iluminista, ligado ao movimento iluminista ou ligado à Inconfidência Mineira, mas a sua pintura mostra, né, seja por esses símbolos, eu vou mostrar aqui um detalhe, seja nesses símbolos, seja também nas feições que ele vai utilizar. Aqui a gente tem uma influência dele do frontispício da Enciclopédia, né, o mesmo coxim que a gente que eu já mencionei ali atrás, que teria feito uma revolução na iconologia. E a gente tem aqui as suas obras, tanto a Santa Ceia como a Nossa Senhora da Porciúncula, um detalhe no teto da igreja de São Francisco, em ouro preto, né, que mostra feições bem pouco típicas dessas representações de Nossa Senhora, além da monumentalidade da obra. O que é interessante é que no seu inventário, no seu espólio, perdão, foram encontrados 2 livros. Um desses livros foi justamente uma recolha de imagens da enciclopédia, das pranchas, né? E um outro foi uma Bíblia ilustrada com motivos também dessa alegoria. Bom,
Peço desculpas por toda essa profusão de imagens em tão pouco tempo, mas eu quis pelo menos reunir, né, as principais imagens e questões ligadas ao iluminismo e a esse diálogo que a gente se propôs a fazer. Né, já nos últimos instantes, né, eu vou dar uma consultada aqui para ver se existe alguma questão, alguma pergunta, se alguém quiser... Sim, Tomás pergunta sobre se há alguma alusão. Sim, existem algumas alusões, por exemplo, no próprio juramento dos Horácios, Tomás, existe uma alusão à questão dos papéis de masculino e feminino, que o Davi teria representado mais ou menos da forma que Rousseau pensava os papéis masculinos e femininos. Da mesma forma, o próprio sono da razão gerar monstros também estaria impregnado de alguns dos conceitos centrais de Rousseau. Então existem estudos, né, depois eu posso até lhe encaminhar alguns estudos que vão nesse sentido, né? Uma vez que o Goya, ele de uma certa forma também filosofava, e ele expressava a sua filosofia por meio das obras que ele produzia. Agradeço muito a paciência de todos, a presença, e espero que a gente possa se encontrar nas próximas lives, e que esse conhecimento que vocês produzem, eu assisti todas as lives até hoje, tem várias pessoas, tem Breno, tem Tomás, enfim, várias outras pessoas, o professor Antônio aqui entrando no finzinho, imagino que ele deva estar com lá 2 tracinhos da bateria, né, para nos dizer um oi aqui. E agradeço muito a todos, né? Então a gente está no nosso limite aqui de encerramento. Muito obrigada, e participem, apresentem os trabalhos e se aproximem da ABS, porque eu nesse meu período de ABS tenho aprendido muito e tenho sido assim muito recompensada por estar junto com esse grupo todo. Muito obrigada mais uma vez e até breve!